pessoal, boa tarde. Mais uma edição do Jogo Aberto RS na nossa TV Bandeirantes, canal 10 de Porto Alegre, levando para todo o estado do Rio Grande do Sul as melhores imagens do esporte e a repercussão completa de mais uma derrota daquele jeito, né? 3-2 para o Vasco da Gama. Já, e o Fossati? O que vai acontecer? Muito bem, mas antes de mais nada, nós temos uma interativa para você em nome de GBX Previdência Privada, tá aí no seu vídeo, ó. E, olha, é uma nova coqueluche, essa interativa, porque dá prêmios fantásticos, né? É sobre Copa do Mundo. Quem fez gol em... Atenção para a pergunta, hein? É 84010195. Quem fez gol em todos os jogos do Brasil na Copa de 1970, hein? Quem fez gol? 1, Gerson Canhotinha. 2, Jairzinho. 3, o Rei Pelé. 4, Rivelino. 5, Tostão. Mas só tem craquete. Olha aqui, ó. Hein? Se não fizeram gol, deixaram o cara batido. Fifado. Mas a pergunta é simples e objetiva. Quem fez gol em todos os jogos do Brasil na Copa de 70, em nome de GBX Previdência Privada e uma promoção do Só Futebol Brasil. www.sofutebolbrasil.com. E agora os prêmios, né? Porque quem acertar estará concorrendo, né? Ao sorteio no final do programa. Primeiro aqui, ó, Marcos Passos. Olha só a miniatura fantástica, uma réplica da bola oficial da Copa de 1970. Olha aí, ó. Mas isso numa coleção, hein, Baldasso? Nossa. Mas vem cá, essa camisa vermelha que tá na tua mão aí, né? Calma. Já vou. Tá embaixo? Tá embaixo? Essa camisa vermelha na tua mão aí, aqui, mostra ligeiro. Vamos ver aqui, deixa eu botar a bolinha aqui direitinho, né? Deixa eu ver, nem vi de quem é essa camisa. É do Manchester United. Nossa, tá levando. O Paulo Filho me confirma, é isso mesmo, é a réplica da bola oficial da Copa de 70 e mais a camisa do Manchester. É isso aí. Nossa, mas que baita prêmio, olha aqui. Nossa, fantástico. Ribeiro estava segurando a camisa na ponta dos dedos porque era vermelha. Aí quando descobriu que era do Manchester, aí sim, ele pegou a camiseta. Tava dando uma certa alergia já no Ribeiro. Mas tá em baixa mesmo, tem que dar alergia mesmo. A camiseta vermelha tá... Tá bom, então vamos pro negócio feio, né? Ligue aí, participe. 3 derrotas seguidas, um mau começo no Campeonato Brasileiro e os constantes erros na definição do esquema tático e também dos jogadores. Bom, tudo isso balança Jorge Fossati. Será? No seu vídeo. O Rio de Janeiro foi a última parada de uma jornada nada maravilhosa para o Inter. A derrota para o Vasco da Gama foi a 3ª consecutiva da equipe. Pela Libertadores, mesmo tendo conquistado a classificação, o Inter perdeu para Estudiantes na Argentina. No retorno ao Brasileirão, em casa, foi batido pelo São Paulo de Fernandão. Essa não é a primeira vez que o torcedor fica desconfiado com o time de Fossati. No primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o treinador escalou reservas contra o Novo Hamburgo e foi eliminado. Venceu a taça Fábio Koff, mas perdeu a final para o Grêmio. Na Libertadores, chegou até as semifinais, só que os altos e baixos não inspiram confiança. Na competição nacional, o Colorado ainda não venceu em casa, já foi derrotado 3 vezes, e embora no início, está na zona do rebaixamento. A mudança constante de esquema tático e de jogadores também colaboram para balançar o treinador no comando. Na verdade, não jogamos bem nem no primeiro tempo, não adianta a gente querer justificar pelo score e a atuação não foi boa, mas no segundo tempo piorou e nós acabamos levando 3 gols. Realmente é uma situação injustificável. Eu não vou falar em arbitragem, hoje eu não tenho como. O Weber, achei que foi mal, mas não vou falar em arbitragem. Não vou falar porque não tem como justificar um resultado de 3-2 quando estava ganhando por 2-0 uma equipe como o Internacional com os jogadores que nós temos. O esporte sempre implica em vitórias, mesmo em jogos amistosos. E quando tu não ganha, cria aquele clima ruim, cria aquele clima abafado, aquele clima de questionamento. E certamente nós temos que superar esse momento para que quando venha o São Paulo, a gente esteja num melhor astral do que estamos agora.
Bom, essa foi a entrevista do vice de futebol do Internacional, Fernando Carvalho, após a partida de ontem. E claro, nós fizemos aí, a matéria do Gustavo Berton traz aí um histórico do Jorge Fossati no Internacional. Mas, evidentemente, a gente tem que linkar com o mais recente, que é o jogo de ontem, onde Baldasso, Gustavo, Maineri... Eu confesso para vocês, assim, ó, eu sempre respeito a convicção, mesmo, ela pode estar certa ou errada, mas eu respeito que exista uma convicção. Só que ontem, o Vasco da Gama, com todo respeito, o Celso Roth, a gente brincou ontem, pô, gosta de pegar uma bomba assim. Rojão. Né? E ele pegou um rojão, porque o time do Vasco é muito limitado. É muito limitado. Mas o Inter, mesmo sem jogar uma grande partida, sabe? Fez 2-0 ao natural contra o Vasco da Gama. Aí, o Inter perdeu o terceiro gol com o Alexandre. O jogador do Vasco, sabe? Acertou um chute na lua lá, um golaço. Tudo bem, é do jogo. Mas aí, Fabiano Heller foi expulso, uma falta injustificável, na minha opinião. E aí começou a lambança, né? Tira o Walter. Por que tem que sair sempre o Walter? Põe um outro zagueiro para chamar o Vasco da Gama do seu campo. Quer dizer, então, aí tira o Andrezinho, que era um jogador da bola parada, era o melhor, o jogador mais racional dentro de campo. Ele mudou mal, Ribeiro. Eu acho o seguinte, nós não estamos aqui falando em inaptidão, porque o Jorge Fossati tem uma carreira constituída, ele é um bom treinador e já mostrou isso durante a sua carreira. Bom, em Porto Alegre não houve a adaptação, eu poderia chamar dessa forma. O Jorge Fossati não conseguiu estabelecer o esquema, isso é muito forte. Segundo, o Jorge Fossati não conseguiu tirar dos melhores jogadores do Internacional o que eles têm de melhor, porque o Internacional, embora alguns pensem o contrário, tem um bom grupo de jogadores. Então, é forte dizer isso, mas deu. Acabou. Não há mais condições de Jorge Fossati continuar como treinador do Internacional, e por tudo que tem ouvido, não exatamente pela entrevista do Fernando Carvalho, que não deixou algum indício muito forte em relação a isso, mas por tudo que ouvi de ontem e hoje, alguns depoimentos de algumas pessoas que estavam lá no Rio de Janeiro, o Jorge Fossati deve ser demitido do Internacional. As convicções, Ribeiro, você respeita as convicções, eu também. Mas as convicções elas têm que terminar quando a gente vê que o grupo não se adapta a elas. Convicção e teimosia é muito próximo. Cara que e vou deixar só para, aproveitando que está só quebrado, não foi pênalti. O Weber Roberto lá inventou esse pênalti. O jogador do Vasco tropeça. Mas não significa que o Inter perdeu por causa disso. Não. Mas a convicção ela tem que esbarrar quando se vê que o time e o grupo não se adaptaram a essa convicção. Se o Fossati tem a convicção do 3-5-2, dos três zagueiros melhor, né? O time do Inter não sabe jogar nesse esquema. Não se adaptou, está na cara que o esquema do Internacional, preferencial pelos jogadores que tem, pelas características de jogadores, é o 4-4-2. Assim o Inter constrói os melhores resultados. E ontem, a hora que o Fabiano Heller foi expulso, pelo amor de Deus, eu tenho uma prima de 7 anos, ela melhorou e disse assim, agora o Inter vai fazer as duas linhas de 4, né? Que era a coisa mais óbvia do mundo que o Internacional tinha que fazer. Aí não, o Fossati me tira o atacante, me bota o outro jogador lá atrás, puxa o Vasco para cima e entra